Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Luna Júnior e aqui você vai aprender contabilidade e direito tributário de uma maneira prática e objetiva. Então, qual que é o objetivo dessa nossa videoaula? Vou falar da questão dos regimes diferenciados de IBS e CBS. Esse vídeo especificamente vou falar para aqueles que atingem profissionais liberais, profissões intelectuais, artísticas e literárias, né, que têm uma redução da alíquota de 30%, né, nos termos da Lei Complementar 214 de 2025. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo, ativa as notificações, porque sua participação é bastante importante para o desenvolvimento do canal. Então, qual que vai ser o objetivo dessa nossa videoaula, como adiantei para você? A gente vai falar da questão do regime diferenciado, aplicável, né, para os contribuintes da IBS e da CBS, no caso específico, para aquelas atividades que têm redução de 30% da alíquota, que são as atividades intelectuais, de natureza científica, literária ou artísticas, e falar dos reflexos disso, né, no lucro presumido dessas empresas, porque a maioria dessas empresas optam pelo lucro presumido, e uma das grandes questões que se faz é, ainda vale a pena optar pelo lucro presumido ou valeria a pena optar pelo lucro real, né? Ou até pelo Simples Nacional. Então, essas são questões que a gente vai tentar responder nessa videoaula de hoje, né? Então, essa questão do regime diferenciado da redução dos 30% está à base legal, o artigo 127 da Lei Complementar 214 de 2025, no qual ela prevê, né, uma redução da alíquota de 30% da IBS e do CBS para os serviços de atividades intelectuais de natureza científica, literária ou artística, que pode ser aplicável tanto para a pessoa física, que tem uma atividade empresarial, né, que pode, de repente, ter uma sociedade profissional e para a pessoa jurídica, desde que cumpra os requisitos previstos no artigo 127. Então, qual que é o objetivo do artigo 127 da Lei Complementar 214 de 2025? Criar um tratamento diferenciado para as atividades intelectuais fiscalizadas por um conselho profissional, tendo como objetivo uma redução da carga tributária dessas profissões liberais, né? Quais são as profissões que são beneficiadas, né, nos termos do artigo 127 da Lei Complementar, né, 214 de 2025. Então, são os administradores, advogados, arquitetos e urbanistas, assistentes sociais, bibliotecários, biólogos, contabilistas, economistas, economistas domésticos, profissionais de educação física, engenheiros e agrônomos, estatísticos, veterinários e zootecnistas, museólogos, químicos, relações públicas, técnicos industriais e técnicos agrícolas. Então, essas profissões, né, que têm, né, que são regulamentadas, tem um conselho fiscalizando, tem que ter uma inscrição para poder exercer a profissão, elas são beneficiadas com a redução da alíquota de 30%, né, da CBS e da EBS. Então, elas têm uma tributação a menor, né? Se for uma prestação efetuada por pessoa física, quais são os requisitos que a lei determina que sejam cumpridos? Então, os serviços devem estar vinculados à habilitação profissional, então tem que estar diretamente relacionado àquela profissão que a pessoa exerce, né? Então, se eu sou um professor de educação física, tem que ser, eu tenho que prestar serviço de educação física, se sou advogado, tenho que prestar serviço jurídico, se sou contador, tem que ser serviço de contabilidade, e esse profissional deve estar submetido ao conselho da categoria. Tem que ter uma inscrição no AB, no CRC, né, no CREA. Então, tem que ter essa inscrição no conselho de categoria para poder se beneficiar da redução dos 30% da alíquota da CBS e da EBS. E se for prestação efetuada através de uma pessoa jurídica, quais são os requisitos que devem ser observados? E atentar, são requisitos cumulativos. Então, os sócios têm que ter habilitações relacionadas ao objeto social. Então, por exemplo, se é uma sociedade de advogados, os sócios têm que ser advogados. Se é uma sociedade de contabilidade, os sócios têm que ser contadores. Então, os sócios têm que ter habilitações relacionadas ao objeto social. Então, não pode ser, por exemplo, o sócio, né, advogado e a sócia esposa, por exemplo, que não tem, né, um CRC. Então, tem que ter habilitação relacionada ao objeto social. Nenhum sócio pode ser pessoa jurídica, tem que ser sempre pessoa física. A sociedade não pode participar de uma outra pessoa jurídica, então ela tem que ser uma sociedade exclusivamente prestadora de serviço. O exercício exclusivo das habilitações dos sócios
e os serviços finais prestados diretamente pelos sócios e permite que auxiliares prestem serviço. Mas o serviço final, quem vai assinar, quem que vai aprovar, sempre são os sócios, né, que são aqueles que representam a sociedade. E há algumas flexibilizações em relação ao artigo 127 para poder se beneficiar da redução da alíquota dos 30%. Então, não impede o benefício, a natureza jurídica da sociedade, a união de diferentes profissionais da lista. Então, eu posso fazer uma sociedade que tem contador, economista, administrador e advogado, por exemplo, né? Uma hipótese, e isso permitiria que eu constituísse essa sociedade e beneficiasse da redução dos 30%, porque todas são profissões regulamentadas. E a forma de distribuição de lucro pode ser distribuição desproporcional, não precisa ser proporcional, por exemplo. Então, essas flexibilizações não impedem que essas sociedades optem pelo regime diferenciado e se beneficiem da redução da alíquota de 30% nos termos do artigo 127 da Lei Complementar 214 de 2025. No caso da pessoa da educação física, né? A pessoa jurídica que presta serviço de educação física, não se aplicam os requisitos do parágrafo 1º e 2º do artigo 127, que a gente falou aqui, né? Então, o parágrafo 1º fala jurídica, né? Parágrafo 1º, pessoa física, parágrafo 2º, pessoa jurídica, e permite que a academia de estudos tenha direito ao benefício de redução dos 30%, né? Qual que é o impacto econômico, né, do artigo 127 para essas sociedades, para esses prestadores de serviço? A alíquota padrão, que estima-se que vai ser de 26% a 28%, com a redução de 30%, se a gente imaginar uma alíquota de 26%, cai para 18,2%. Então, essa redução compensaria o fim do sistema cumulativo do PIS/COFINS para essa prestadora de serviço. Então, em vez de eu pagar 26% ou 28%, eu pagaria, nesse caso, 18,2% e teria uma redução dessa líquida e para compensar o fim, né, do PIS/COFINS cumulativo. Então, esse seria o impacto econômico. Então, para relembrar, se vale a pena ou não optar pelo lucro presumido ou pelo lucro real para essas empresas prestadoras de serviço. Então, o lucro presumido tende a ser mais vantajoso quando as margens são altas, quando a empresa tem pouca despesa, para poder abater do lucro, para poder reduzir o lucro tributário, empresas que têm baixos investimentos e serviços intelectuais prestados pelos sócios, né? Então, nesse caso, valeria a pena ainda fazer pelo lucro presumido e empresas que têm pouco crédito de IBS e CBS. Então, nesse caso, valeria optar pelo lucro presumido. Quando é vantajoso optar pelo lucro real? Quando as margens são baixas, quando tem bastante despesa elevada, quando há investimentos relevantes e setores com crédito expressivo de IBS e CBS. Então, sempre tem que fazer uma análise, fazer um planejamento, uma simulação, né? O que é mais vantajoso, fazer lucro presumido ou fazer lucro real? E até uma terceira opção, fazer o Simples Nacional, né? Caso seja necessário, a pessoa jurídica possa optar por essa opção, né? Então, fazendo uma comparação, atualmente, qual que é a carga tributária do lucro presumido e do lucro real? Lucro presumido, né, se for um prestador de serviço, IRPJ 4,8%, né, de alíquota efetiva. Então, sobre a base de cálculo, aplico a alíquota de 8,32% e sobre essa base, aplico a alíquota de 15%, vai dar uma alíquota efetiva de 4,8%. Contribuição social sobre lucro, uma alíquota efetiva de 2,88%, né? Então, sobre a base, aplica 32%, apuro uma base de cálculo, sobre essa base de cálculo, aplico 9%, vou ter uma alíquota efetiva de 2,88%. Vou ter o PIS de 0,65%, uma COFINS de 3% e um ISS de 5%, fazendo uma carga tributária total de 16,33%. Se eu fosse para o lucro real, eu teria um imposto de renda de 25%, 15% de imposto mais 10 adicional, 9% de contribuição social sobre o lucro, 1,65% de PIS, porque se eu for com um regime não cumulativo, eu tenho um PIS de 1,65% e 7,6% de COFINS e um ISS de 5%. Então, eu teria uma carga tributária aí de 48% contra 16,33%. Só que tem que ter, atentar ao seguinte detalhe. Lucro presumido, eu tributo faturamento, receita, e lucro real, eu tributo lucro. Então, eu tenho que fazer cálculo e simulação para ver se vale a pena ou não. Se eu passar para o IBS-CBS, qual que vai ser a majoração da carga tributária? No caso, né, da empresa optante pelo lucro presumido e puder se beneficiar da redução da alíquota de 30% do artigo 127 da Lei Complementar 214 de 2025, o imposto de renda e a contribuição social não mudam, então IRPJ 4,8%,
CSL 2,88% e vou ter uma CBS/IBS de 18,2%, né? E vou ter uma carga tributária total de 26% contra um lucro real de 52%, porque o imposto de renda não muda, mas eu tenho uma CBS/IBS de 18,2%. Então, se eu fizer uma análise fria, né, e a empresa tiver pouca despesa, uma boa margem de lucro, né, tiver pouco crédito, ainda assim valeria fazer a tributação, a opção pelo lucro presumido, que eu estaria recolhendo menos imposto do que estivesse optando pelo lucro real. Só que volto a lembrar, eu tenho que fazer uma simulação, uma análise com base nos números, para ver se isso vai se confirmar ou não, né? Na maioria dos casos, sim, porque geralmente essas empresas prestadoras de serviços têm pouca despesa, vai reduzir o lucro, tem pouco crédito de IBS/CBS, porque sua maior item de custo é mão de obra pessoa física, mão de obra pessoa física não dá direito a crédito TBS e CDS, então ainda valeria a pena, né, optar pelo lucro presumido, né? Notem que há um aumento de carga tributária com essa reforma tributária, e isso com certeza vai ser repassado no preço por essas pessoas jurídicas, né? E para a gente concluir essa videoaula, então, o que a gente pode concluir? O artigo 127, ele reduz uma redução da alíquota de IBS e ICMS para as atividades intelectuais, né? Aquelas listadas, né, que eu falei, então advogados, contadores, economistas, administradores, né, bibliotecários, né, professores de educação física e outros mais que estão previstos naquela lista, né, do artigo 127. A pessoa física e a pessoa jurídica podem utilizar, observar os requisitos do artigo 127. Para os profissionais incluídos no artigo 127, o lucro presumido pode ser ainda a melhor opção, mas volto a frisar, tem que fazer a análise caso a caso, fazer o cálculo para ver se vale a pena ou não. E a avaliação deve observar as margens e estrutura de cada atividade, no qual a gente demonstrou aqui nessa videoaula de hoje, né? Então é isso que eu queria falar nessa videoaula de hoje, falar dessa disposição do artigo 127 da Lei Complementar 214 de 2025, que se aplica às atividades de profissão regulamentada, né? Então, e os impactos que ela dá no lucro presumido, se vale a pena ou não. E minha conclusão seria que sim, ainda valeria a pena. Então, isso que eu queria falar no vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe esse vídeo, ative as notificações, porque sua participação é bastante importante para o desenvolvimento do canal. Obrigado, até a próxima.